Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um livro fascinante, Libertação, psicografado por Chico Xavier. A proposta aqui é explorar uma visão da vida após a morte que é, ao mesmo tempo, complexa e muito, muito lógica. É uma jornada que nos leva das sombras mais densas até a promessa da luz e mostra como a nossa mente, o nosso pensamento, é a ferramenta que constrói tudo. Vamos nessa! O livro já abre com uma parábola, a história de um peixinho vermelho. E essa pergunta aqui é o centro de tudo. É um convite, sabe? Um convite para a gente questionar os limites do nosso próprio laguinho, por mais confortável que ele pareça. Será que existe algo mais lá fora, além do que a gente já conhece? E esse peixinho, por ser o diferente, o excluído, acabou fazendo algo que ninguém esperava. Em vez de se conformar, a solidão dele virou combustível para a curiosidade. Ele começou a observar tudo, cada cantinho do seu mundo, porque sentia, lá no fundo, que aquilo não podia ser tudo o que existia. E aqui vem um ponto de virada. Para conseguir passar pela fresta do ralo, ele precisou emagrecer. Olha que simbólico isso. Foi um sacrifício consciente. E essa escolha abriu para ele um universo que ele nem sonhava. Rios, barcos, cidades e, finalmente, o oceano sem fim. É uma metáfora perfeita do que acontece quando a gente expande a nossa consciência. Mas aí vem a parte trágica da história. Quando ele voltou, todo animado para contar o que viu, ninguém acreditou. Os outros peixes, gordos, satisfeitos no seu mundinho, acharam que era loucura. Eles nem caberiam no ralo para conferir. E no fim, quando a seca chegou, o laguinho dele secou e eles se foram junto com ele. E essa parábola é o nosso ponto de partida. A gente vai tentar ser esse peixinho vermelho. Para entender o universo de libertação, a gente precisa fazer o mesmo sacrifício. Deixar para trás o peso das nossas ideias prontas, dos preconceitos, para conseguir passar pela fresta e enxergar uma nova realidade. Então, vamos começar a mapear esse mundo. E a primeira regra aqui é: esquece a ideia de um Deus que castiga ou recompensa de forma arbitrária. A gente está entrando num sistema de leis naturais, precisas, onde a mente é a força que cria, move e define absolutamente tudo. O livro nos mostra um contraste gritante. Deixa de lado a imagem de um inferno, um lugar geográfico governado por um demônio. O que existe aqui são as esferas obscuras, que são, na verdade, criações mentais coletivas. São prisões que os próprios espíritos constroem com seus pensamentos de ódio, de ignorância, de revolta. E o que constrói esses mundos? A resposta é o conceito central do livro todo: a força mental. Aqui, o pensamento não é algo abstrato, que só acontece na cabeça. Não, é uma energia real, palpável, criadora. Cada um de nós é um dínamo, o tempo todo emitindo e atraindo energias, moldando ativamente o mundo à nossa volta. E é importantíssimo entender que esses lugares não são só caos e desordem. Pelo contrário, são sociedades complexas, muito bem organizadas, com líderes, com objetivos e que interagem o tempo todo com o nosso mundo. Elas se alimentam de energias como o medo, a raiva e trabalham para manter a humanidade vibrando nessa mesma sintonia. Ok, agora que a gente já entendeu o mapa, vamos entrar na história. Porque o livro nos guia por esses conceitos através de uma trama real, uma missão de resgate muito pessoal e cheia de reviravoltas. De um lado, a gente tem a Margarida aqui na Terra, e do outro, o Gregório, um líder poderosíssimo numa dessas cidades das sombras. Eles estão ligados por laços de vidas passadas, e essa conexão está, literalmente, sugando a vida dela. Por isso, uma equipe espiritual é montada para intervir. Mas quem está por trás dessa missão? E aqui vem a grande surpresa. Quem diz essa frase é a Matilde, um espírito de muita luz que se revela ser a mãe do Gregório. Ou seja, a missão não é só para salvar a Margarida, é, acima de tudo, para redimir o próprio filho dela. E a escala desse plano é algo que explode a nossa cabeça. Não é uma intervençãozinha rápida, é um projeto de séculos que envolveu reencarnação, sacrifício e, principalmente, um amor de mãe que se recusa a desistir, mesmo diante da escuridão mais profunda que se possa imaginar. Com a missão definida, a equipe de resgate começa sua descida. E é aqui que a narrativa nos transporta para um cenário que é, ao mesmo tempo, vívido e profundamente perturbador. Eles não podem simplesmente chegar lá brilhando. Para operar naquele ambiente, eles precisam se camuflar, absorvendo de propósito as energias pesadas do lugar.
É um processo doloroso, quase como um mergulhador que precisa se cobrir de lodo para conseguir se aproximar das criaturas do fundo do mar sem ser notado. A primeira impressão do lugar já é de uma desolação completa. Não existe sol, não existe céu azul. Apenas essa cobertura constante de uma fumaça que parece sufocar qualquer pingo de luz ou esperança. A própria natureza de lá é um espelho do estado dos seus habitantes. A vegetação não é viva, ela é um retrato do sofrimento. As árvores parecem estar congeladas num grito silencioso, implorando por algum alívio. E então eles encontram os moradores. A equipe de resgate sente o peso de incontáveis olhares, uma mistura de hostilidade e dor. Eles são completos estranhos em uma terra onde a desconfiança e o sofrimento são a regra. A jornada leva a equipe até o centro do poder daquela cidade sombria, um tribunal que opera com uma lógica fria, calculista e absolutamente implacável. A arquitetura do lugar já diz tudo. É um palácio hexagonal, imponente, sem nenhum enfeite, transmitindo uma sensação de poder bruto. É para lá que as almas que acabaram de chegar do mundo físico são levadas para serem processadas. Essa é a declaração de abertura do juiz que já estabelece o tom. Ali não tem espaço para emoção, nem para o bem, nem para o mal, é só um processo, um mecanismo. E aqui está a filosofia arrepiante desse tribunal. Ele não se vê como um carrasco. Ele se enxerga como um administrador, um burocrata da lei de causa e efeito. O trabalho dele é só organizar as almas, para que cada uma colhe exatamente o que plantou, sem nenhuma interferência. Com essa pergunta, o juiz simplesmente destrói qualquer esperança de perdão. Nesse sistema, a misericórdia é vista como uma falha na lei, uma desordem. A justiça ali é matemática absoluta e, por isso mesmo, impiedosa. A cena toda termina com uma demonstração de poder mental absurda, onde o juiz força uma confissão, provando seu domínio total. E isso nos deixa no clímax da história, com uma pergunta que fica ecoando. Se a justiça é só um espelho perfeito das nossas ações, e a misericórdia vista como um erro, como, afinal, alguém pode um dia ser verdadeiramente livre?